Hello, ladies and gentlemen! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. E no episódio de hoje, de volta aqui em São Paulo, o primeiro Coencast desse retorno, eu trago um cara que me ajudou muito a chegar até aqui. O cara que muita gente me pergunta, Coen, quem são os seus professores? Quem são as pessoas que te guiaram? E hoje eu trago um deles aqui. E para fazer isso, tem que ser um mago, né? Para conseguir me fazer chegar aqui, tem que ser um cara. Então hoje com vocês, Mago Trader, Igor Rodrigues. Bem-vindo, mano. Fala, Coen. Fala, pessoal. Muito obrigado. É um prazer inenarrável estar aqui. Prazer imenso participar, ser convidado e ter essa apresentação ilustre que, de verdade, eu não sabia. A gente já fez um podcast lá no meu espaço. E a sua história em si, assim como você começou, eu acabei pegando só lá no podcast que a gente fez juntos, né? Mas de antemão eu queria agradecer muito e dizer que, pessoal, vocês estão bem acompanhados. Coen é um cara fera, é um dos caras que viu os nichos do mercado, viu a necessidade das pessoas, sempre tentou ajudar, assim como a gente que começou um pouquinho antes dele ali, mas a gente sempre viu a necessidade de ajudar pessoas e mostrar o caminho certo. Então, primeiramente, parabéns e muito obrigado pelo convite. Prazer todo meu e fico muito feliz quando eu soube que a gente ia vir gravar aqui, né? O Igor, que tá aqui, que, né, reservou tudo aqui pra gente, organizou. Ele falou, Coen, pode chamar os seus convidados. E aí o primeiro cara que eu mandei um WhatsApp lá, falei, Igor, vou gravar e tal, vamos lá, cara, pode vir comigo. O cara, na hora, bora. Eu falei, caramba, graças a Deus. Então, chamei o primeiro aqui pra gravar. E aí, eu tô falando isso tudo, por quê? Porque as pessoas ficam sempre naquela curiosidade, né? Ah, quais livros que você lê? A gente sempre quer saber o nosso professor, né? Qual é a fonte do nosso professor? Quais foram as inspirações do nosso professor, né? Então, as pessoas querem saber e é muito legal. E hoje a gente tá tendo essa oportunidade aqui. E eu me lembro que eu sempre te acompanhava, do mesmo jeito que as pessoas acompanham a gente no YouTube, né? Eu sempre te acompanhava, você era um cara que eu acompanhava. Eu via tuas lives, eu aprendia, eu via a forma que você tradeava, todas as retrações, vai pra cá, vai pra lá. Eu falei, cara, como o cara consegue ver as ondas? Fiz teu treinamento e tal. Então eu falei, cara, o cara é muito bom e você acertava muito. Eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas que eu vi que tradeava lá com a galera, né? Metia a cara, né? Tradeava, mostrava lá que tava ganhando ou perdendo, não importa, tava lá tradando. E isso era uma coisa que poucas pessoas faziam naquela época, né? Que na nossa época não tinha muito negócio de você poder tradar e mostrar, né, o que estava acontecendo. A principal regra, assim, a legislação existia. Só que como a internet era um negócio mais novo para a questão de análise, não era tão rigoroso, tão fiscalizado, né? Então ficou por muito tempo sendo possível se operar dinheiro, operar com o público assistindo sem uma grande fiscalização, né? Quando chegou ali em 2015, a fiscalização apertou bastante, e aí a partir dali a gente teve sanções ali da CVM, da PMEC, que começaram a exigir das corretoras, dos players aí, que quem transmite, quem faz live sobre mercado, que aquela pessoa fosse certificada e tivesse o devido credenciamento para falar sobre investimentos, né? E aí que começa tudo isso e que muda um pouco o cenário, principalmente para a gente, que começou antes ali de 2015, que era outro nicho, né? Era muito mais empírico, a paixão sobre day trade, sobre possibilidade de trabalhar de casa, fazer algo por sua única e exclusiva capacidade de tomada de decisão. Eu fiz isso começando ali em 2004, quando eu conheço o mercado, e a partir de 2005 eu sempre comecei a transmitir ali em programas mais arcaicos, né? A gente tinha na época Ventrilo, GoToMeeting, e acabou que foi evoluindo, depois veio o Blackboard, depois veio agora o YouTube, que a grande maior parte das pessoas utilizam. Então a gente vem evoluindo e, puxa, eu olho para trás com ele e assim, né? Ninguém sabia, eu não sabia que eu iria chegar onde eu cheguei. Não foi planejado, não é uma coisa que você fala, pô, eu vou começar a fazer isso aqui hoje e daqui X período o cargo máximo que eu vou chegar é lá, eu vou me chamar o mago, né? E na verdade isso foi um apelido que me deram
E a gente vem galgando assim o nosso espaço, querendo vencer no mercado, se mutilando pelas dificuldades ali, ralando os cotovelos, joelho, cai, levanta, conserta os erros percebidos, aparecem outros erros. E eu acho que isso tem muito a ver, né, com a identificação que a gente criou com o público, né? Porque a gente não vende muita facilidade, né? A gente fala que é difícil, que é uma faculdade, que vai levar um certo tempo e as pessoas ainda assim são abordadas por essa tal facilidade que não existe no mercado. No mercado financeiro a gente costuma falar que é o dinheiro fácil mais difícil de se conseguir. Porque é fácil quando a gente está no simulador, é fácil quando a gente está de fora, mas quando a gente está ali no calor da emoção, acaba que a gente descobre que o nosso eu interior, ele incorre de atrapalhar bastante, de interferir na nossa tomada de decisão, acabando fazendo o tempo que eu preciso de aprendizado, ele vá se estendendo até demasiadamente longo, né? E engraçado, né? Eu via, né, você operar, voltando nessa época, e era bem legal, porque eu falava, cara, como o cara consegue descobrir exatamente para onde que vai, os pontos, né, de alta, de baixa. Ele traça aqui, retração, vai para cima, para baixo. A primeira vez que eu vi, né, fazer tipo as ondas, né, para cima, para baixo, rompimento, volta, pullback, foi com você. Então é muito, muito doido, né, eu poder ver e estar com um cara aqui hoje. Eu lembro quando eu fui na XP, na época que a gente trabalhava lá, né, você estava na CLIA, né, e aí o Betendec me levou até a sala dos analistas, para mim isso ficou marcado, e você estava lá dentro, e eu tive a oportunidade de apertar a tua mão, e aí eu lembro que depois de um tempo, algum dia eu estava lá dentro, você me pegou, aí a gente andava no corredor junto lá na XP, eu falei, cara, tô andando do lado do cara que me... Anos depois, agora eu te falo isso, né, mas naquela época, para mim, foi, eu falei, cara, e essa é uma grande vantagem que a gente tem de... né, poder estar aqui, meter a cara, porque tem muito hater que vem querer, a gente se expõe muito, né? Então, esse lado ruim, muitas vezes, um lado bom, a gente poder estar aqui e trocar com pessoas que a gente admira bastante, como eu estou hoje aqui com você. Mas eu queria te perguntar, Igor, antes de você continuar, queria te perguntar, qual é a sua base técnica operacional? O que você usa para poder operar e ensinar os seus seguidores, alunos? É assim, eu começo no mercado aqui que, tipo, era bem escasso qualquer tipo de material, né? Eu comecei a ver mercado olhando apenas a grade de cotações, aquele piscar de verde e vermelho, e inteligente do jeito que eu sou, me achando espertalhão, e eu fui para o mercado a primeira vez com uma planilha de Excel. E eu ganhei 40% naquele mês, baseado numa regrinha que eu fiz, basicamente em relação ao dia de ontem. Se o mercado tivesse fechado positivo ou fechado negativo ontem, quanto em média, quando ele fecha positivo, ele subia, quanto em média ele descia, e se tivesse fechado negativo, eu também fiz a mesma regra. Então, meu parâmetro era olhar se o dia de ontem tinha sido positivo ou negativo, e aí em cima disso eu tinha uma fórmula matemática para pegar um desvio padrão entre o fechamento de ontem, né? E acabou que deu muito certo. Depois disso, começou a falhar, e eu comecei a procurar, assim, falei, não é possível, estava dando certo até ontem. Aí pesquisando eu acabei caindo no fórum da Ágora Corretora, isso é 2004, 2005. Foi lá até que eu conheci o Fernando Góes, primeiro contato com ele, já estava lá no mercado, no fórum, e foi também ali que eu tive o primeiro contato com análise técnica. E depois fui para o fórum da DVFN, onde assim eu era um dos criadores de tópicos sobre ponto de compra, ponto de venda, análise. Naquela época a gente só tradeava ações, né? Não tinha índice, não tinha dólar para nós, meros mortais, pessoas físicas. E também não era permitido vender. Então você só podia comprar, né? Então você marcava o teu ponto de compra. A regra normalmente era você olhar o S&P futuro e se ele tivesse positivo, você ia trabalhar na compra. Se ele tivesse negativo, você ia esperar cair o mercado para comprar lá nos alvos da baixa para depois trazer ele para os pontos de retorno. E isso funcionava uma maravilha, né? Naquela época, você tinha a Petrobras com uns 500 negócios no dia. Então, eu e o André Moraes, a gente começou junto ali, a gente tinha um filtro que para operar, o ativo precisaria ter mais do que 50 negócios no dia. Senão não valia a pena. E naquela época, com 50 negócios, nós fazíamos day trade. E a gente ficou nisso, né? E aí, cada vez mais, o gráfico ficou sendo meu amigo. E, de imediato, a gente conheceu uma ferramenta chamada CMA.
E lá tinha o book de ofertas, etc. Então a gente começou sempre a olhar que, como a liquidez era baixa, era fácil você olhar no livro de ofertas aqueles lotes graúdos, né? Então a gente tinha uma ação lá que tem até hoje, a Cirela. Então, naquela época, você tinha ali 100, 200, 300 em cada casa de preço, 500, 800, mas tinha uma casa de preço que ela tinha 30 mil papéis. Então a gente se escorava muito nesses 30 mil papéis para poder tomar decisão. Então a gente comprava antes ou vendia antes com stop acima ou abaixo daquele lote. E, cara, funcionava que era uma maravilha. Só que o mercado veio numa vertente cada vez mais mudando, né? Fazendo com que ficasse muito mais dinâmico, né? E aí se fez a necessidade de você aprimorar. Quando eu começo ali a perceber os meus erros, eu descobri que, por um tempo, eu sempre procurei o método perfeito, aquele setup que me faria não perder, e aí eu descobri, depois de certo momento, que aquilo que eu estava procurando era uma ilusão, não iria acontecer. Perder faz parte do processo. É até o momento no qual o mercado vai te cobrar a tua disciplina para ver se você realmente já perdeu, se você está pronto para ganhar, mas também no dia que ele vai te cobrar a fatura, se você está ali e fala, não, hoje não deu, hoje não é meu dia, chega por aqui, basta. Porque tem muito dos erros que eu cometia era assim, nunca desistir. Então eu não aceitava estar errado. Então eu comecei a cada vez mais seguindo setups e cada vez mais identificando que apenas o setup não iria ganhar dinheiro. Cada vez mais ficava escancarado que a minha atitude ela era o fator determinante para eu ganhar ou perder. Então eu vim abreviando. Ao invés de ter linhas, indicadores na minha tela, eu fui simplificando, e aí eu fui conhecer Elliott. Então, fiquei um tempo perdendo ali, tinham profissionais que explicavam a teoria de Elliott, mas como se estivessem descrevendo o contexto todo num livro, né? E a teoria em si, ela é muito bonita, porém ela não é prática para se ganhar dinheiro. E aí teve um dia que eu estava lendo uma teoria escrita no inglês, né, usando o Google Tradutor e etc. E aí teve um momento que eu li uma frase assim, Elliott também verificou que quando o mercado está em tendência, 5% do tempo ele retornaria na retração de 23,6%, 15% na de 38%, 30% na de 50%, 45% na de 61,8% e 5% na de 78,6%. E naquele momento, quando eu li essa frase, foi o que me libertou. Porque eu falei assim, pô, quer dizer então que o cara fez um estudo compilando, sei lá, 250 anos para trás, e eu tô aqui querendo inventar a roda de novo, ao invés de entender que ele já fez esse estudo. O que eu fiz? Eu comecei a tirar e remover tudo e passei a concentrar as minhas entradas, né, nas retrações de 50% e 61,8%, baseado no que eu acreditasse que iria acontecer. Se era subida na compra, se era descida para o mercado, eu ia procurar a venda nesses locais. E aí eu descobri que a minha escola tinha que ser assim, cada vez mais me pautar por comportamento de preço. O que o preço faria em determinada região que eu já estava aguardando, e aí foi da onde surge o apelido Mago. Por quê? Porque antes mesmo de o preço chegar a formar, eu já estava esperando ele naquela região. Então eu comecei a pressupor o próximo comportamento do preço e não esperar o indicador me dar o sinal. Então hoje eu faço isso sempre antecipando. Eu antecipo basicamente o movimento do lado direito todo, né? Quando eu vou fazer uma entrada, eu vou comprar ou vou vender, eu vou trabalhar a minha mão, fazer um gerenciamento de mão para que eu fique posicionado, mas já mentalizando o que provavelmente vai decorrer para o lado direito. E aí eu já tenho ação para saber quando eu alavanco, quando que vale a pena desistir da mão, quando vale a pena alavancar, quando vale estopar, quando vale fazer um parcial e quando eu devo fazer isso. Então, assim, o modelo que eu faço, ele tem fluxo envolvido, que a gente usa lá a ferramenta Bookmap, usa a forma de agressão, de ver liquidez, a gente vê a análise técnica, Charles Dow e Elliott principalmente, Fibonacci, porém, antes de fazer o preço fazer, eu já estou pressupondo que ele irá fazer. Então, eu sou um cara que estou antecipando o que eu acredito que vai acontecer.
Muito bom. Por isso que te chamam de mago. É. E eu via você mostrando, você traçava a linha e ia lá. Você traçava a linha, eu falei, cara, como o cara consegue isso? É Surreal. análise técnica, é Sim. o comportamento descrito por Charles Dow e Elliott, Sim. mais o Fibonacci, e aí a pressuposição que o padrão irá se repetir. É simples assim. E aí depois, gerenciamento de mão, quanto que eu vou entrar, até onde é o alvo, análise técnica. E tem muito de saber separar também horário, mercado rápido, mercado lento, que é, eu acho que talvez hoje, a maior dificuldade das pessoas. Por quê? Porque basicamente o que eu ensino, o que você ensina, ou análise técnica, ou fluxo, cara, é algo simples. Se você parar para ver, não tem uma grande dificuldade. Nossa, isso aqui é um bicho cabeludo. Não. Depois de 3, 6 meses, o cara já domina aquilo ali. O que ele não domina é como o mercado apresenta as inúmeras situações presentes com o seu indicador, com a minha metodologia. E aí as pessoas não entendem que o tempo é um fator primordial para que elas consigam vencer. E aí que entra aquela bola de neve toda, que é assim, o cara entra precisando vender o almoço para comprar a janta. Ele, antes de aprender, ele já precisa ganhar. Só que ele não aguenta perder, ele não pode perder. Então a gente entra num emaranhado de situações que acaba dificultando muito. E aí isso até possibilita muito a questão dos vendedores de ilusões aí que vendem facilidade, né? Ah, vou pagar o trade, o meu café fazendo trade. Não é que não é possível, mas não daquela maneira. O cara vai mostrar o carrão. Não é que você não vai conseguir comprar o carrão ou que vai. É que não é assim. Existe um processo, assim como é com o médico, com o advogado. Só que aí a gente fica com a guarda baixa e fica desfavorecido sendo abordado por uma proposta muito sedutora. E acaba que o ser humano acaba sempre procurando a facilidade, né? Eu li uma frase uma vez que falava, né? A mentira vende. É. Né? Então, teve uma vez, agora, recentemente, né? Que veio um trader, né, falar comigo que ele está ensinando, está há alguns anos ensinando, mas ele não consegue crescer. Ele fala, eu sou super organizado, eu fiz um e-book, eu fiz isso, fiz aquilo, eu vejo que o cara é bom, mas não consigo. Eu falei, cara, você, infelizmente, você é um cara bom, né, e nós que somos pessoas boas, às vezes a gente não tem essa possibilidade de vender com os vendedores de ilusão. Vender, que eu digo, é chegar pessoas mais gente conhecer a gente, por aí vai. Isso é uma coisa que a gente acaba sendo atrapalhado, mas o importante é que a gente, pelo menos, consegue dormir com a cabeça no travesseiro, né? E eu deito todos os dias. Exatamente, é isso aí. Uma das coisas, Coen, que eu acho que vale ressaltar aqui, é que, assim, as pessoas procuram cursos como se os cursos fossem ganhar dinheiro por elas. Seria a mesma hipótese de eu falar assim, porra, por que eu vou fazer USP? Eu vou fazer a USP porque sem eu me esforçar, sem eu ser um bom médico, sem eu ser um bom psicólogo, eu vou pro meu emprego e o dinheiro vai cair na minha conta sem eu fazer porra nenhuma. E é mais ou menos a mentalidade do cara que veio pro mercado, esnobou o mercado, ele foi presunçoso, arrogante, achando que o mercado era fácil, aí ele perde uma grana e aí ele está procurando um milagre. Ele olha o Rodrigo Cohen não como um cara que pode abreviar caminho dele, passando uma visão, o mago outra visão, e ele fala, pô, agora com essas duas informações eu posso tirar a minha visão. Que é o que acontece com as pessoas que ficam e vencem. Nenhuma delas operam igual a mim. Eu não vi nenhum aluno meu que falasse, porra, eu faço igual o mago faz. Não, ele pegou um pouco do Cohen, ele pegou um pouco do Stormer, ele foi lá, pegou um cadiquinho do André Moraes, pegou um pedaço meu, e ele falou, só que isso eu vou aplicar dessa maneira. E o cara, baseado no conhecimento dado pelo Cohen, pelo mago, por outras tantas pessoas, pelo conteúdo gratuito que tem no YouTube, ele conseguiu chegar à conclusão e juntar aquelas informações ao ponto dele conseguir extrair dinheiro. Enquanto aqueles que são os caras que vão reclamar dos vendedores de curso, eles esquecem um pouco da responsabilidade deles, por exemplo, deles terem escolhido, né? Quem escolhe fazer o curso com um cara que vende ilusão ou com um cara sério, sou eu, né? Eu vou escolher para mim. Então, eu tenho que também me implicar um pouco mais na situação para entender que eu sou responsável por boa parte, aí 95%, 98% do que acontece com a minha vida,
Eu sou o responsável por isso. Eu fiz escolhas, eu tomei decisões, e apenas aquele 1%, 2% que é o acaso, né? Que cai um raio na cabeça do cara, pô, esse cara não teve como fazer. Mas a maior parte das escolhas nossas, ela vai levar a gente para onde a gente tá remando, apontando a vela do barco, entendeu? E quando você falou agora de percentual, né? 92%, 98%, quando alguém chega para você e fala, né, sobre lá, a pesquisa da FGV, que 95%, 97%, 98%, sei lá, não ganha dinheiro. E eu fico impressionado, porque no meu caso eu vejo, eu falo, cara, olha só, eu hoje tô tradando, né? Pendurei meu certificado de analista por enquanto, não sei se vai ser para sempre ou não, tô no trade. E eu tenho alunos também, assim como você tem. Cara, eu ganho, meus alunos ganham, eu mostro resultado, cara, então, o que esse relatório está mostrando que não é verdade? O que você responde? Você acredita, não acredita? Qual foi, na tua visão, o contexto disso que foi feito? Putz, é assim... Isso atrapalha a gente, atrapalha o day trader, atrapalha a pessoa que quer Eu entrar acho lá. que atrapalha e não atrapalha. E aí eu vou tentar explicar. Se você pegar aí das próximas 10 empresas que forem abertas no Brasil, 7 quebram em menos de 6 meses. E das outras 3 que vão sobrar, você vai ver que uma talvez vá bem, e outras 2, o cara, se ele parar, ele já está devendo, porque ele não vai conseguir pagar salário, aluguel, encargos trabalhistas ali. Então, assim, uma das maiores falhas que eu vejo hoje é assim, a educação brasileira ela não adotou coisas básicas. Por exemplo, o brasileiro não sabe preencher sua declaração de imposto de renda. Então, assim, o governo, o órgão aí da educação, ele estipulou que o brasileiro ele é tão ruim que ele não vai nem precisar saber preencher a declaração de imposto de renda dele. Tanto é que quando tem alguém que ganhou a grana, o cara precisa comprar um imóvel, alguma coisa, ele chega no ano que vem, ele tem que recorrer, porque ele não tem a menor noção, não é falado isso para ele. Então, a educação, ela vai mostrando que, assim, quanto mais conhecimento eu tiver, menos asneira eu vou fazer. Então, assim, o que é a asneira? A asneira vai ser sempre quando eu lido com o desconhecido. Então, assim, a maior parte desses empresários que vão quebrar são pessoas que vivem a vida trabalhando na pessoa física e elas veem a oportunidade de crescer porque ela está ganhando dinheiro ali. Ela trabalha, o marido trabalha, o filho trabalha, e eles estão ali numa caixinha. Mas na hora que ele expande, ele muda muito e ele não tem conhecimentos de gestão, administração suficientes, necessários para você prever um fluxo de caixa, um capital de giro, fazer uma programação escalonada ali devagar para você respeitar esses quesitos que são tão importantes, né? Vai ter gente que depois vai falar, pô, precisava pagar imposto? Eu não sabia que precisava pagar imposto. E de verdade eu entendo isso. Eu estudei em escola pública, nunca foi abordado isso na escola pública. Ah, você precisa pagar imposto. Não. A maior parte dos pobres são isentos de impostos. Nem a declaração ele precisa entregar. Então, assim, o cara não lida com aquilo, então é tudo novo, tudo novo. E aí ele vai ter que procurar ajuda para quem ele não sabe o que é. Ele vai ter que lidar com um tema que ele não sabe o que é. Ele vai ter que acreditar em outras pessoas. E aí começa a acontecer e aparecer uma série de fatores que vão... Às vezes o cara vai conhecer um contador sacana, vai pegar um cara mal intencionado, e isso tudo também vai propiciando que as pessoas acabem não tendo sucesso. Quando a pesquisa da FGV saiu, eu fiquei assustado. E aí eu fui falar com um amigo meu, que eu tenho ele como mentor, sempre que eu tenho alguma dificuldade, por ele ser um grande gestor, e ele ter já 30, 35 anos de experiência como administrador de empresas, na hora que eu falei, porra, a pesquisa saiu, o cara falou e não sei o quê, ele falou, não tem nada demais aí. O 90% é da vida. Você vai na igreja, todo mundo vai ser papa? Todo mundo vai ser bispo, arcebispo, cardeal? Não. O 90%, quantas pessoas passam na prova da OAB? Quantos depois desses advogados vão chegar a ter um salário top? Quantos dos médicos? Né? Tem médico aí que está apertado, tem dentista que está apertado, e tem outros que estão indo bem pra caramba. Então, assim, tem mais a ver com a postura das pessoas, né? A gente só evidenciou
a característica dos caras que têm dinheiro e os caras que não têm. São pouquíssimas pessoas que sabem lidar com o ganhar e perder, sabem tomar risco, seja numa profissão médico, seja no day trade, seja como investidor. Conheço gente que perde dinheiro comprando imóvel. Por quê? Porque o cara trava o dinheiro dele, aí ele não imaginou que ele iria precisar do dinheiro e ele acaba depois tendo que vender o imóvel porque ele não fez um planejamento. Então, tudo tem a ver com educação. Na minha humilde maneira de ver, tem a ver com o brasileiro, tem muito disso, né? O latino-americano tem muito de ser prepotente, né? Uma vez eu falei com um professor, que ele é oriental do Japão, e ele me explicou isso também. Ele falou assim, Igor, pensa só, se você, brasileiro, for fazer natação, com 6 meses de natação, e eu pergunto para você se você sabe nadar, ele vai falar assim, sim, sei. Agora, se você perguntar para um oriental, um coreano, um japonês, um chinês, e eles estiverem há 2 anos fazendo natação, ele não vai falar que sabe, ele vai falar, estou aprendendo. Wow. O grau de humildade, de entendimento do que é saber e do que é estar aprendendo é muito diferente. Então, assim, tem algumas limitações que hoje eu consigo ver que tem muito a ver com educação. E aí vem aquela frase, educação transforma, modifica a vida, porque assim, se você sabe que a empresa, 10 empresas vão abrir, 7 vão quebrar, dessas 10, 9 vão ter problemas com administração de empresas, com fluxo de caixa, capital de giro, questões tributárias, contábeis. Se você soubesse dessa informação, você precaveria antes. E no mercado financeiro, a gente é abordado sempre por onde, né? Você vai pegar ali, sai no Jornal Nacional, a bolsa é o melhor investimento, não sei o quê. Aí o cara digita Bolsa de Valores no Google. Quem que aparece para ele? Aparece assim, olha, quer aprender a ganhar esse carrão aqui? Você quer ganhar esse bolo de dinheiro? Que eu nunca vi isso, né? E aí o cara fala, cara, tá vendo? Eu sabia que era fácil. E aí tem a questão psicológica, né? O cérebro não quer te pôr em situações ruins. Ele quer sempre que você evite o difícil. Então, o cérebro, ele vai tentar encurtar o caminho para você, facilitar, porque ele não quer trabalhar, ele não quer sofrer e ele quer sempre o seu bem-estar. Então, passar a pensar em perda para o cérebro é meio que impossível. Isso, você tem que treinar isso para você tornar isso normal. O padrão é, por que quando a gente está com uma dificuldade, a maior parte das pessoas falar não, desistir é a opção? Porque o não era o mais fácil, é o conforto, corta a dor na hora. Então, agora, pensa nas pessoas que chegaram. Se você tivesse desistido no primeiro não, você não estaria aqui. Não estaria. Foi difícil? Foi, mas agora você vai, foda-se que foi difícil. Eu tô aqui, eu cheguei. Era um sufoco, parecia impossível, intangível, inalcançável. Mas eu fiquei. Eu perdi, tomei surra do mercado, quebrei 3, 4 vezes. Só que o parâmetro que a gente tem hoje para decidir sobre pesquisa é muito raso. Porque o que a pesquisa disse? Nada. Quantos juízes de futebol são bem-sucedidos? Quantos professores ganham bem? Qual bombeiro ganha bem? Qual polícia? Cara, 90% é uma estatística da sociedade para tudo. 10% das pessoas vão ter o dinheiro na mão, né? No mundo. Esses 10% normalmente são as pessoas que veem diferente, que agem diferente. Eu tenho hoje por base muito da internet, né? O que tem de gente lá, olha, o vendedorzinho de curso. Mas não é só na nossa área. Não é só. Se o cara está vendendo curso de inglês, ele é um vendedor de curso. Se ele está vendendo um curso de artesanato, ele é um vendedor de curso. Mas já parou para perceber? Enquanto o cara do artesanato está fazendo um curso, está ganhando 100 mil, 200, 300 mil, o cara que está ali é um vendedor de curso. Ele não tem nada. Porque ele modificou a vida dele apenas para falar mal dos outros. E ele mesmo não faz nada por si, para ele mudar, para ele conseguir ganhar uma grana, nada. E aí você olha, a internet, eu acho que não existe outro meio que deixou tantos milionários, né, cara? Desde a mulher que vende maquiagem, ao cara que faz piada,
tem advogado ganhando dinheiro, tem médico, tem dentista, tem cardiologista, tem cara que vende remédio, tem cara que vende muamba, mas o cara tá ganhando dinheiro com a nova porta que se abriu. E tem outros que estão travados dentro da sua cachola, né? Eu falo uma coisa assim que talvez ajude, né? Como eu nasci na periferia, Coen, eu estudei sempre em escola pública, né? Quando meu pai falava comigo, meu pai era taxista. E, puxa, qual que era o meu sonho do mago? O meu sonho era ganhar igual meu pai. Na época, meu pai ganhava 5 conto. Eu falei, nossa, se eu ganhar 5 conto, eu vou ficar rico. Um detalhe. Depois que as coisas começam a acontecer para mim e eu chego nos 5 conto, primeiro que eu passei dos 5 para 7, de 7 para 14 mil por mês, muito rápido. E eu falei, nossa, meu pai ganha mal, hein? Porque eu passei muito rápido. E depois eu descobri que tem pessoas que não ganham 5 mil. Tem pessoas na XP, nos bancos, que o cara recebe R$500 mil de bônus a cada 6 meses, tem R$1 milhão de bônus. E a maior parte das pessoas nem sabe que isso existe. Por quê? Porque estão meio que sodomizadas ali na cultura que a sociedade implantou. Você tem que acordar cedo e trabalhar e você não tem tempo para pensar no que diferente você pode fazer por sua vida. Que é a maior lição que eu aprendi ao longo da minha, que é assim, eu tinha uma mente muito limitada, mas limitada por onde eu vivi, com quem eu convivi. Então, a gente é, sim, a média das 5 melhores pessoas que a gente convive. Eu tenho que querer, sim, andar com pessoas melhores que eu. Se eu quero ser trader, eu tenho que andar com Coen. Se eu quero ser trader, eu tenho que andar com mago. Mas se eu quiser ser médico, eu vou ter que andar com o pica da galáxia. Eu tenho que estar lá indo ver o evento, ver a forma de pensar, para que eu consiga capturar os insights, os pontinhos que ficam, as migalhas que ficam ali, até um momento que o cara, de repente, vai me notar e eu vou entrar para o grupo seleto dele. Ah, ele vai fazer isso de caridade? Nem fudendo. Você vai ter que se esforçar pra caralho, você vai ter que se fazer ser notado. E as pessoas acham que assim, ela, pô, tá bom, eu vou fazer isso. Mas ela quer que o cara tenha dó de você, você quer que o cara que tá lá em cima espere você que tá aqui embaixo. Não vai funcionar. E a maior parte das pessoas não tem o pique para manter isso por muito tempo. O cérebro vai falar, nossa, é tão difícil, é mais fácil eu ficar aqui no meu colchão. Eu não preciso fazer nada, eu só não sair de casa, não tenho esforço, eu não tenho decepção, não vou tomar não vou tomar chuva, não vou tomar canseira. Então, assim, são pouquíssimas as pessoas que têm essa aptidão. E é um negócio engraçado que isso, muitas vezes, não é trabalhado. Tipo, eu fui persistente, mas porque eu não tinha alternativa. E eu não sabia se iria me levar aonde chegou. Eu apenas fui. Então, tem muito a ver da pessoa, da personalidade. E talvez seja esse o enigma que faz as pessoas fraquejarem mediante uma pesquisa da FGV, ou os caras verem aquilo também como desafio. Falam, porra, vou fazer parte dos 10, né? Por que você tem que se enquadrar dentro dos 90? É muito louco, né? E o que fez você ir de uma visão do teu exemplo, do teu pai, que era taxista, que você queria chegar lá? Em geral, a gente quer chegar onde nosso pai tá, né? Eu vejo isso pelos meus filhos. O que fez você abrir um pouco mais o leque, ou muito mais o leque, e ir para a bolsa, ir para o mercado financeiro e chegar aqui onde você chegou? Então, como eu estava falando, eu nasci na periferia, então assim, eu tinha 16 anos, de 16 para 17 anos eu fui preso. Eu arrumei uma briga, aí um colega falou, vamos pegar o cara, me deu uma arma na mão, eu fui até o cara, a polícia pegou, fui preso, fiquei 2 dias na FEBEM. Aí, como castigo, meu pai me obrigou a entrar no exército. Ano obrigatório, 18, ele falou, você tem que se tornar homem. Naquela época, para mim, era muito valoroso o salário de um soldado. Se eu não me engano, na época o soldo era R$487, a gente fazia uma mutretinha lá no Vale Transporte que não pagava, pegava mais 2, 3 comissões, e eu acabava ganhando próximo de R$1.000 por mês como soldado da aeronáutica. E lá, eu não queria ser preso. Eu nunca gostei de atividade física. Eu estava num ambiente inóspito pra caramba. Eu não queria ser preso, mas eu não queria fazer atividade física e, tipo, todo mundo fazendo, só eu que não. Eu ficava em destaque o tempo todo. O que eu fiz? Eu comecei a ficar esperto e pensando como que eu poderia me livrar daquelas coisas. Aí eu comecei a meio que puxar saco de um coronel. Tudo que aquele cara precisava, eu fazia. Ele falou, coronel, você quer que eu vá no mercado? Eu vou no mercado. Se precisar que eu leve teu filho para a escola, eu levo. E aí eu comecei a ficar muito amigo dele, porque ele podia contar comigo para tudo. E aí teve um dia que ele estava na sala dele e falou, Rodrigues,
você que não gosta de ter chefe, não sei o quê, você devia fazer isso aqui. E ele estava operando bolsa. Então, o caminho da vida a gente não traça, né? Mas você trilha ele. Então, o que aconteceu? Eu estava num caminho ruim, o meu pai tentou me corrigir e me jogou para um lugar que mudou minha vida, que foi o quartel. No quartel eu aprendi a ficar mais esperto, porque lá quase todo mundo tomava uma cadeia. E assim, cadeia no quartel, quando você tem 18 anos, é meio que na sacanagem. Se você for pego com um fiozinho de barba na cara, você vai tomar cadeia. Se sua bota não tiver engraxada, é a cadeia. É 2 dias no quartel lá preso. Você perde seu fim de semana. Mas assim, isso é mais uma sacanagem do que propriamente falar, foi uma punição. É para testando as pessoas, né? E acabou que nesse ambiente eu tinha que lidar com essa sacanagem, ficar esperto para não dar mole, e ao mesmo tempo o meu chefe, por gostar de mim, ele me mostrou um caminho diferente que eu podia seguir. O que aconteceu? Naquela época tinha o Folha Invest, que era acho que existe até hoje, se eu não me engano. É um simulador que a UOL tinha, e você simulava carteiras, etc., com um valor simbólico ali de 100 mil. Eu pratiquei ali por uma semana ou 2, eu falei, nossa, já ganhei mais do que 1 ano aqui no quartel, e eu quero fazer isso. E ali eu comecei a entrar no site da Bolsa e comecei a olhar todos os dias, até pegar o boletim dela ali com abertura, cotação, máxima, mínima, fechamento, e montar as minhas planilhas para chegar num ponto e falar, caramba, vou fazer. Eu fiz 1 mês, 2 com o pessoal do quartel. Na hora que deu certo, eu falei assim, chefe, eu tô indo embora. Pedi para ir embora porque eu vi uma possibilidade. Saí. 4 meses tomando ferro, sem ganhar R$1, minha filha tinha nascido. Caramba. E eu não tinha dinheiro para comprar fralda para minha filha. Foi em que ano isso? 2006. Caramba. E aí a gente tá falando assim, você, homem, achando que você é o último biscoito do pacote, que você tinha descoberto a 8ª maravilha do mundo, que ninguém tinha percebido na história da Bolsa. E aí você se vendo sendo ajudado por seu pai, morando de aluguel, sem um puto no bolso. Minha ex-esposa, na época, ela recebia, sei lá, 300 e poucos reais, R$400. Acabava o mês, ela comprava um pacote de cigarro para mim e me dava, né? Eu falei, nossa, não tenho dinheiro para comprar um cigarro. Não tenho dinheiro para comprar uma fralda para minha filha. Eu tô fudido, mano. E aí foi quando eu falei assim, vou continuar. Mas o meu continuar era muito mais por não ter uma outra opção. E eu fui ficando. E nessas indas e vindas, né, eu acabei aprendendo, mas o meu processo de aprendizado foi ali de finalzinho de 2004, começo de 2005 até 2007, basicamente, eu só perdi. De 2007 ali até final de 2008, foi quando eu descobri que eu não perdia mais. Eu tinha ficado esperto. Aí você vai falar assim, mas por que você perdia? Nossa, o mercado tomava teu dinheiro? Não. Eu sempre fui mais ganhador do que perdedor. Só que assim, eu ganhava 5 dias de 100, no dia que eu ia perder, eu perdia 5 mil. Então assim, a minha atitude e o engraçado, eu sempre tinha pré-estabelecido assim, tá, eu vou ganhar 100, então eu vou aceitar perder 200. Só que quando chegava no 200, eu falei, não, agora hoje eu vou... É 400. Não, 1000. Normal, 5. né? Vida real, né? Exato. E aí acabava que você vai culpando, né? Aí eu fui procurando sempre métodos e não olhando para o cara que estava atrás do computador. Então perdi um certo tempo procurando métodos mirabolantes, novos setups, que me atrapalhou demais. Porque eu comecei a absorver muito conteúdo, aí tem conteúdo bom, tem conteúdo que não vale bosta nenhuma. E eu querendo descobrir a fórmula mágica de como não perder dinheiro na bolsa. Isso não é possível, você tem que aprender a lidar com isso. Então, eu fiquei ali 3 anos brincando de ganha e perde, mais perdendo do que ganhando, apenas por não aceitar que eu era responsável pelas tomadas de decisões que eu tinha. Eu sempre queria arrumar um culpado. Então, era o HB que tinha caído, a internet que tinha caído, o analista que na época eu poderia estar ouvindo, o cara que deu o call no fórum, a corretora que cobrava corretagem, mas porra, não tô ganhando porque se eu ganhar eu vou ter que pagar imposto, então você vai arrumando um zilhão de desculpas, mas você não quer olhar para você. Aí é o cérebro te sabotando.
Ele não quer que você se sinta o cocô do cavalo do bandido. Porque na hora que você se põe numa situação onde você fala assim, o problema sou eu, imediatamente você vai mudar. Pensa assim, você falou que tem filhos, né? 2, né? 2. Se você olhasse para eles hoje e falasse, nossa, meu filho me vê como o cocô do cavalo do bandido. Você fala, não, isso aqui não vai acontecer. Vou mudar a partir de agora. Então, a partir do momento que você tem a plena convicção que o problema é você, o teu cérebro começa a dizer, peraí, eu não quero essa situação. Então você começa numa batalha muito forte para se auto-resolver, para inibir essa aparência. Então, por isso que é meio que dá água pro vinho. Você comete um monte de erros, começa a tampar o sol com a peneira, joga a sujeira para debaixo do tapete, mas tem uma hora que escancara tudo. E não tem como mais você fazer isso. E é quando você não admite, você já tá tão para baixo, você fala assim, não é possível. Eu vou me matar, porque ou eu sou um animal, porque assim, eu falo todo dia para mim que eu não deveria fazer isso, que eu já sei como que é, e eu vou lá no outro dia e faço. Quando aquilo se tornou para mim assim insuportável, aí eu falei, tá, então como eu inibo isso aqui? Isso aqui não vai acontecer mais. Eu não vou perder mais do que eu combinado num dia. Eu não vou operar de manhã e à tarde. Sabe, eu comecei, não vou operar mais opções, eu não vou operar mais alavancado, X. Então eu fui criando regra e inibindo que os meus fantasmas viessem aparecendo. E isso foi o que começou a me fazer ver outros resultados e começar a ver algo que tinha valor para mim. Que é quando você olha para tua conta e fala assim, caralho, tem mais saldo do que tinha antes. É muito bom, né? Muito louco. Mas aí como é que você chegou a conhecer as pessoas, o André Moraes, que hoje é um amigão seu, como é que você conheceu essas pessoas, o Góes, e como é que você foi para as corretoras? Então, vamos lá. Eu comecei ali... Porque é uma vida, né, que as pessoas se inspiram em você olhando, né? E, tipo, eu fui de classe média sempre, né? Então, assim, não foi minha vida fácil, fui devedor durante muito tempo, mas, assim, não tive uma vida começando tão de baixo como você. E você chegou num lugar muito longe, né, cara? Isso é até legal de falar. Pensa assim, ó. Hoje eu só tenho amigos... 98% dos meus amigos são amigos feitos via internet. Eu consigo falar para todo mundo assim, a internet mudou minha vida. A internet me apresentou André Moraes, a internet me apresentou Bo Williams, a internet me apresentou Aliakin, me apresentou você, apresentou o Góes, o Neto, o Rafi. A internet fez isso para mim. Mas assim, lá em 2004, aí eu fui pro Fórum da Ágora, conheci o Góes lá, vi ele trabalhando. Só que na época, analista, rabiscava o gráfico, não. E aí não era o momento. Aí eu saio do fórum, começo a ir para a DVFN. Aí eu vi com a minha situação ali que eu não tinha dinheiro para comprar fraldas, que eu não tinha dinheiro, que eu não estava ganhando, que eu tinha saído do quartel, que, puxa, eu precisava ganhar dinheiro de algum jeito. E aí, de antemão, eu falei, pô, se eu ensinar alguém a fazer isso aqui, talvez dê certo. E aí lá no fórum da DVFN, todo mundo me procurava, porque assim, eu fazia as análises e acertava bastante análise. E aí, quando eu abri essa possibilidade de ensinar, 3 alunos falaram assim, eu quero fazer. Eram 2 Andrés e um outro cara chamado Adalberto. A gente ficava pelo Skype. Então, eu ofereci o treinamento ali, que a proposta era 6 meses. E um desses alunos... Primeiro é André Moraes, né? Então, o André Moraes estava comprado em Net3, tinha comprado a R$22, o negócio estava tipo 30 centavos ontem, hoje bateu 22, ele comprou 22, é o topo máximo, ele tem as ações até hoje. É muito engraçado isso. A gente... Estávamos todos aprendendo, era algo novo para todo mundo, era algo que eu, de verdade, eu não sei nem como chegou a mim. Eu sei quem me deu ali o dizer, mas, cara, era tão improvável dessa frase, você já viu isso? Que era muito pequeno na época. Pouquíssimas pessoas faziam aquilo e chegaram em mim, né? Então também tem a parte de Deus, que Deus te dá o sinalzinho ali, acendeu a luz, e você fala, pô, vou dar uma olhada no que é isso aqui. Não é mérito, porque eu nunca saí procurando. Na verdade, foi jogado na minha cara. O que você acha disso? Eu gostava de matemática. Eu falei, pô, sério que é só comprar aqui e vender ali? Moleza, né? E aí eu vim. Então, assim, quando o André veio, comecei a ensinar ele, naquela época, a gente tradeava muito rompimento, etc. E funcionava, tá?
Era, como eu falei, né? Fazer trade no leilão, fazer trade baseado se o Dow estava positivo ou negativo, e funcionava. E aí, o André veio, pagou o primeiro mês, o segundo, o terceiro. A partir do quarto mês, o André chegava para mim, Igor, dá uma olhada no Cosan. Eu falei, pô, vou comprar junto, André. Chegou no quinto mês, eu falei, meu Deus do céu, o cara não vai me pagar o mês que vem, ele já sabe tanto quanto eu. Quando chegou no sexto mês, o André falou assim para mim, Igor, eu precisava falar com você. Eu já sabia o que era. Aí eu cheguei para ele e falei assim, André, eu também preciso falar com você. Eu falei, cara, eu vi que você tá indo bem pra caramba, você não quer se tornar meu sócio? Vamos montar um negócio junto, vamos expandir isso aqui, porque eu acho que tem futuro. E ele falou, topo. Era isso mesmo que eu queria falar, não ia aguentar mais pagar e tal. Porque o André também, na época a filha dele tinha acabado de nascer, e assim, ninguém era rico, milionário, né, cara? Ele trabalhava na prefeitura, engenheiro, ganhava lá seus 4, 5 mil, mas tinha que sair todo dia, ficar longe da família, etc, né? E aí ali, isso é fevereiro de 2006, nasce a minha parceria com o André, né? Então, a gente tem umas coisas engraçadas, né? Que a gente veio correndo atrás das coisas. Então, o André, ele vinha de São Bernardo para cá, na hora dele voltar, ele ia embora de táxi. Eu falei, não, de táxi nem fudendo. Aí, eu tinha um Fusca na época. E aí eu ia levar ele até São Bernardo. Quando eu voltava, o Fusca fervia a bomba de gasolina, parar de funcionar, eu ficava fudido na estrada sozinho. Então, assim, a gente tem uma história muito de... Sempre tiveram oportunidades de um fuder com o outro, mas a preferência foi sempre assim, cara, vamos estar juntos, juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. E foi aquela coisa que aconteceu com o Aliakin, mesma coisa. A gente se conhece ali no trade, o Aliakin se desempenha muito bem, começa a fazer parte do time e tinha a mesma postura. A gente sempre foi sócio, mas nós nunca discutimos por dinheiro ao longo desses 18, 20 anos. Então a gente sempre combinou, o que estava bom para mim, estava para o André, estava para o Kim. E isso talvez foi o que consolidou essa amizade, né? Porque amizade com dinheiro é muito difícil de sustentar, porque o dinheiro normalmente mexe com as pessoas. Faz as pessoas mudarem de opinião, os interesses de pessoas são diferentes, um quer mais, outro quer menos, e é difícil de ajustar isso, né? Então, quando o André acaba ali juntando a parceria comigo, a gente falou, como que vai chamar o negócio? Aí a gente montou um negócio ali em setembro de 2006, que é o Trade ao Vivo. Então a gente montou uma escola, o André hoje está com ela, e a gente começa ali a fazer o Trade ao Vivo, que era baseado numa mulher nos Estados Unidos, que ela tinha uma sala onde ela tinha 1.000 alunos que pagavam $1.000 para ela por mês cada um. Eu olhei assim e falei, não é possível, a mulher ganha $1 milhão por mês e aqui no Brasil não tem isso. Eu falei, eu vou fazer essa porra aqui no Brasil. E acabou que deu muito certo. Só que aqui no Brasil, eu e o André, o Kim, o Bo, nós chegamos a ter 256 alunos pagantes na época. A 800 e poucos reais e tal. Só que começou a pipocar concorrente de tudo que é lado. Claro. E aí o que a gente viu? Começou a ficar difícil, né? Porque os concorrentes, a primeira coisa que fizeram foi assim, a gente tinha lá R$800 de ticket, e aí vinha um, abria por 600, no outro mês vinha um cara, era 500, no outro era 400, daqui a pouco já estava em 200. E aí eu e o André, assim, a gente ainda conseguia vender, porque a gente acertava muito, etc, mas estava cada vez mais difícil. E aí veio a ideia assim, eu falei, André, porra, mas as corretoras ganham dinheiro pra caralho, olha quanto que eu gasto de corretagem aqui, né? Na época eu gastava tipo 6 mil, 7 mil, 10 mil, 12 mil no mês de corretagem. E eu falei, se eu gasto isso, você gasta isso, quanto que todo mundo gasta aqui? Então os caras ganham uma bala de dinheiro, o certo seria esses caras pagarem. O André olhou e falou, faz sentido. E a partir daquele dia, a gente saiu começando a mandar, tipo, participar das corretoras, ir lá falar e não sei o quê. A gente foi numas 10 corretoras, a maior parte delas na época queria sempre dividir a corretagem que eles ganhavam, falando assim, a gente cobra corretagem e te repassa e tal. E a gente não, a gente quer que você banque isso aqui gratuito, não pode ser um serviço onerando ainda mais o cliente. E aí, na época, só a Rico aceitou. Isso já é 2009. Então,
a gente entra para o mundo de corretora muito mais por uma necessidade da empresa em si, né? Que é aquele negócio que eu falei, a gente fala de empresas que quebram, né? O André é um super analista, um cara muito bom de análise técnica, eu sou um bom analista, mas zero experiência com a empresa, né? O Trade ao Vivo tinha momento lá no começo, que ele tinha 90 alunos e apenas 6 pagavam. 84 estavam free. Aí a gente dá um passo para frente como empresário, quando a gente tira a cobrança de ser eu, o André cobrando o cara, e colocamos um cara que não tinha conversa fiada. Cara, tanto, paga, bloqueia, acessa, libera. E ali a gente sai. Teve um dia que a gente sai de 90 assinantes, onde 84 não pagavam, a gente vira para 81 pagantes e 9 desistentes. E aí mudou apenas colocando um cara para cobrar, porque a gente descobriu que nós não sabíamos cobrar. É muito coração mole. Então, tem coisas que para sustentar uma empresa, sustentar uma teoria, uma possibilidade, um sonho, não necessariamente vai ser você que vai fazer, né? Tipo, aqui tem o videomaker que chama o Igor, né? Se, porra, depender do Coen ficar editando o vídeo, fudeu, não vai sair nada. Certeza. Então, é mais em cima disso. Se o Igor for treinar também, né? Pode ser. Quem sabe. Não vai dar certo, não. Então, ali, né? É engraçado, né? A gente chega na Rico e começa a ficar popular, né? Então, todo lugar que eu ia, cara, eu fui para os Estados Unidos, eu fui para o México, sempre descendo nesses países, o cara olhava assim, Mago, é você? E no shopping, isso é muito gratificante. Porque quantas e quantas pessoas falaram assim, pô, você mudou minha vida, obrigado. Outro dia eu recebi um depoimento de um aluno, né? Que ele falou assim, pô, eu aprendo com você não só sobre day trade, sobre mercado, sobre lições de vida. E isso vai enaltecendo o nosso trabalho, glorificando, quantificando se vale a pena ou não o que a gente faz. Então, eu começo a conhecer essas pessoas porque eu saio do mundo de pessoa física, onde eu operava na minha casa, e fui trabalhar num ambiente onde talvez seja o segmento que mais cresceu nos últimos 10 anos, 15 anos, em termos de exponencial, né? A gente vê pelo próprio valor de mercado da XP, que chegou a bater no IPO 90 bi, né? Mas eu lembro que quando a gente foi para a Rico tinha vendido a maior corretora, que era a Link, para o UBS por 100 milhões de dólares. E a XP foi valer 90 bi de real. Então, assim, é um salto de 2008 para 2015 e 2020 muito grande, né? Você pega em 12 anos um upsell aí de, sei lá, 1000 vezes, um pouco mais até, um pouquinho, 900 vezes de upsell. É muita coisa, um crescimento, né? Então, assim, a gente participou do movimento. Como a gente estava como linha de frente ali, e é engraçado, né, que eu vejo você também sendo assim, tem muita gente que nem presente está, né, não participa, etc. Mas a gente que tá ali, teve ali na linha de frente com o cara, eu, por exemplo, toda vez que eu vou mal, eu sei que eu estou arrebentando os caras que estão me acompanhando, né, porque eles estão crentes ali. Então, quantas e quantas vezes o próprio cliente fala assim, tá perdendo hoje, né, Igor? E como você faz? Como você lida com isso? Um dia, uma sequência, ou um dia que você perdeu mais que você... O que acontece, né? A gente pode acontecer, perdeu mais que a gente se planejou, do que o nosso limite. Às vezes acontece um pouquinho. Como você lida com isso? Você fica... Assim, qual é o seu sentimento? O que você faz para virar o jogo? Quando acontece comigo, de eu perder a mão e me descontrolar, eu me sinto um bosta hoje, né? Então... Porque assim, depois que você aprendeu tudo, sabe tudo que sabe as regras do jogo, isso acontecer, tipo, é como se você estivesse dando um tiro no pé. Porém, hoje, é tudo bem mais controlado, né? Então, vou dar alguns exemplos só para as pessoas entenderem como o mesmo erro ele pode ser diferente. Lá atrás, eu tinha apenas 10 mil reais na conta. E 10 mil reais representava tudo que eu tinha. Era um dinheiro que eu tinha pego de empréstimo na Poupex, que é tipo uma previdência dos militares lá. Faz título de capitalização, faz uma porrada de coisa da dentista, dá um monte de coisa lá, benefícios para quem é militar. E, cara, qualquer erro naquela época era um erro muito grave, onde me levava tudo sempre. Era ralar os joelhos tudo de novo. Hoje,
Eu até tenho os mesmos 10 mil reais na conta de day trade. Só que eu consegui alcançar um patamar, alcançar uma estabilidade, uma liberdade financeira, que se eu perder 10 mil, não acontece nada com a minha vida. Então, a minha ação e a minha reação por perder ou ganhar, mesmo que seja os mesmos 10 mil, é totalmente diferente, baseado na condição que eu tenho hoje e na qual eu tinha anteriormente. Então, hoje fica cada vez mais claro que o cérebro ele vai pontuar a sua condição, né? Então, só para o pessoal de casa saber, né? Eu costumo falar que se eu não entender essa limitação, que ela muitas vezes ela ela vem na surdina, né? Que é a tomada de decisão do cérebro sem você querer, né? Que é quando ele tenta te sabotar, né? Ele te induz a fazer. É a mesma coisa de você caminhar sobre uma tábua de 5 metros de comprimento, mas ela tem 15 centímetros de largura. Se ela estiver sobre o chão, eu, o Cohen, o Igor, nós vamos conseguir caminhar sobre ela na boa. Mas se eu pegar essa tábua e levar ela a 10 metros de altura, talvez nem eu, nem o Cohen, nem o Igor consiga andar lá. Por quê? Porque o cérebro imediatamente ele vai observar e vai falar, cara, se tu cair, tu quebra um braço. Se tu cair, você pode cair de cabeça no chão e você vai morrer. E o cérebro vai parar um monte de alarme dentro de você, fazendo com que aquilo que é normal, que você faz de olho fechado no chão, não seja mais tão simples de se fazer. Esse foi o maior exemplo que eu consegui para mostrar para as pessoas do tal tamanho da influência do cérebro. Algo que você faz no chão, mas se você levar, não vai. Então, essa é a prova real que o cérebro vai interferir sempre. Quando a gente fala de passar um call ruim, no começo eu ficava muito chateado, né? E aí, como eu falei, as pessoas falavam assim pra mim, pô, Mago, você tá perdendo, né? Aí eu olhava assim pro cara e falei, mano, como é que você sabe? Ele, tua voz mudou. Porque não tinha festa se ganhou, se perdeu, né? A gente vai numa vibe, e aí você sabe que você não tá indo bem, você sabe que aquele cara que te acompanha todo dia, ele se lascou. E aí, depois eu fui me deparando que os haters, eles, nesses dias, eles se aproveitavam de ficar enchendo o saco pesadamente, né? E eu falei, cara, eu preciso arrumar uma situação disso. E a situação não era ficar discutindo com o hater, né? Então, hoje, Cohen, eu entendo que, assim, não é possível salvar todo mundo. Eu já fiz inúmeras tentativas de ajudar todas as pessoas. E em todas as tentativas que eu tentei, que eu fiz, eu descobri que, independente do que eu faço, o ser humano ele vai tomar decisões. Às vezes, algumas vezes, nem sempre a melhor para eles, que é quando você tem cara que, mesmo você dando um call certo, ele faz o errado. Ele filtra o que deu certo, e tem um cara que está seguindo ali, e ele vai pegar todos que deu certo, todos que deu errado, mas no dia que vai dar errado, ele não consegue parar também, ele se arrebenta. Então, o que eu faço? Eu criei regras, né? Então, eu falo, gente, ó, aqui já deu, hein? Quem tomou esses stops param. Eu, normalmente, hoje eu não falo mais só do meu ponto. Eu falo, gente, eu vou vender, mas a compra está aqui, quem acha que sobe faz assim, faz assado. Ó, o ponto de alavancagem para quem vai comprar é aqui. E normalmente dá certo, né? Tipo, eu vendi, eu vou tomar o meu stop, é normal, faz parte do jogo. E o cara que comprou, ele tinha uma perspectiva diferente, que é assim, se todo mundo pensasse igual, estaria todo mundo milionário ou todo mundo pobre. Não é assim que funciona. Tem dia que eu ganho, o Cohen perde. Aí no outro dia eu ganho, o Cohen ganha também. E no outro dia ele ganha e eu perco. Faz parte, né? Tomar decisão, é o que eu acho, é o ativo, tem horário bom, horário ruim, notícia. Então, assim, tem muitas variáveis que, fora o conhecimento de análise técnica, fluxo, tape reading, vão influenciar para descobrir se o cara ganha ou perde. Mas a maneira para que eu fique tranquilo é hoje eu poder passar assim, de verdade, eu tento ser muito prático, muito objetivo, e eu consigo explicar tanto para os caras que querem comprar quanto para os que vender, que o ponto é aqui ou ali. E eu consigo ter uma clareza muito grande que, independente do que eu ache, eu não tenho certeza. E eu consigo também jogar a batata quente para os clientes, para os investidores,
tentando sempre cada vez mais com que eles tomem decisões, eles têm que se implicar na situação, é o dinheiro deles. Ele tem que olhar para o mercado e falar, cara, eu vou vender porque essa é uma condição que eu estudei muito, eu acredito nela que funciona, ou só de olhar para o gráfico, falar, cara, esse mercado está subindo, eu vou comprar, eu acho que sobe. Porque se a gente deixar a responsabilidade para o indicador, para o setup, você nunca vai entender o porquê que você está ganhando ou está perdendo. Porque todos os indicadores acertam e todos falham. A pergunta que o cara tem que fazer, o investidor, o trader, é justamente por que deu certo hoje? Por que deu errado? E aí, se a gente parar para avaliar, lembra lá no começo, quando a gente fala que o mercado ele vai se mostrar, ele vai pôr o setup do Coin em prática diversas vezes. Mas uma hora vai ser à tarde, outra hora vai ser de manhã, uma hora com horário de verão, outra hora com o DAO fechado, com o aberto, outra hora na hora do payroll. E você tem que saber interagir com o teu setup em cada momento desse. Na venda de um jeito, na compra de outro. Então, se você não se questionar, se você não achar nada, como você vai saber qual é o cenário que eu vou aplicar? Será que você não está aplicando o seu setup na parte da estatística justamente que ele perde mais vezes? São questionamentos que eu acabei me fazendo ao longo do tempo e vi que faziam muito sentido para mim. E eu tento passar isso para as pessoas por entender que, às vezes, o que eu passei, o que eu percebi, as soluções que eu criei, talvez consiga ajudar muitas pessoas que têm dificuldade, que estão procurando um insight, uma experiência que talvez ele não tinha visto com aquele olhar, com aquela colocação, daquela maneira. Então a ideia é sempre passar uma perspectiva um pouco diferente do que é do Coen, do que é do André Moraes, mas eu acredito que o foco seu também seja o mesmo. E o ideal é que o cara olhe e fale assim, porra, faz sentido isso aqui, ó, vou começar a prestar atenção, e você tem que se especializar, né? E como está hoje? Como é que é hoje o seu dia a dia, os seus projetos atuais? O que você está tocando? Quais são os seus projetos no futuro para a galera que está ouvindo a gente poder saber, te seguir e ir lá? Cara, é assim, eu comecei sendo trader, eu me tornei mais analista e ao longo do processo eu percebi que se você não ensinar as atitudes necessárias para o cara além das teorias, isso meio que não faz muito sentido, porque talvez a parte mais complexa não é. Por exemplo, hoje eu não vendo o meu curso teórico. Eu dou pro cara. O cara chega lá, mas cara, dá uma lida nisso aqui, assiste esses vídeos, é um curso completão, tal. Ele já tá antigo, que é 2016, ok. Mas muita coisa faz sentido ali. Aí eu falo, agora se você quiser a prática, aí a gente tem um coworking, a gente tem uma sala de operações onde o foco é resultado. E aí é diferente. Por quê? Porque analisar é uma coisa, fazer dinheiro é outra. Às vezes tem 50 centavos de alvo na Petro, mas aí eu vou fechar com 20 porque o meu foco é dinheiro. Eu quero transformar aquilo em dinheiro. E aí a MagoLab, né, que é o projeto que a gente lançou, que é o laboratório do Mago, já foi lá. Ela pegou os meus ex-alunos, assim, os caras que foram bem-sucedidos, que são bem-sucedidos, que vêm baseado naquilo que eu ensinei para eles e mais no que eles aprenderam com o Coen, com o Storm, com o André Moraes. Cada um tem o seu perfil, não é que você vai aprender apenas uma mentalidade, você vai ver diversas pessoas que ganharam dinheiro com o mercado, com pensamentos e vivências diferentes, para que possa talvez atingir você. Isso tendo em vista que cada ser humano é único e individual, né? Então, eu preciso ter o máximo de exemplos possíveis do que é possível ou não ser feito para eu tomar uma decisão melhor para mim. E o nosso foco ali na MagoLab é muito na prática. Não só mostrar a teoria. Então, assim, todas as análises que nós fazemos é sempre do lado direito. Quando eu falo lado direito, pessoal, lembra do gráfico. O gráfico que está na tua tela é o lado esquerdo, está pronto. A gente sempre analisa o lado direito, o que vai acontecer. O ideal, sempre para quem for até conhecer o trabalho, é nos acompanhar no YouTube, porque é gratuito. E lá o cara pode acompanhar uma semana, 2, um mês, e ele começar a entender o quanto de diferente pode ser isso, ou o quanto também pode ajustar, afinar. Né? Você outro dia mandou o menino lá que, teu amigo, até tirei uma foto dele, como ele chama, eu esqueci, o Thiago, né? Thiago Monteiro. Isso aí. Ele falou, cara, o Coen falou para eu vir aqui só dar uma ferida. Por quê? Porque ele já tem uma base. Ele só precisa de um ajustezinho fino. E às vezes tá buscando e faltam quantos e quantos, Coen, que eu vejo que assim, falta um detalhe para ele ir.
é um cara que tem coragem, arrisca, mas ele ainda dá umas tropeçadas forte. Então, a ideia é ser uma alternativa a mais para as pessoas verem uma maneira diferente de fazer, né? A gente hoje não está mais vinculado à corretora, né? A gente, educacionalmente falando, a gente procura apenas sermos nós, né? Para sermos traders. O pessoal que vai lá no cowork, por exemplo, senta do meu lado, eu opero do lado dele, que é uma coisa legal. Então, E assim, não é fácil. Isso aqui é uma faculdade, você tem que encarar como uma profissão. E se você vê alguém prometendo qualquer coisa muito diferente disso aqui que eu estou falando, desconfie, vá pesquisar nos órgãos aí, reclame isso aí, aqui. Isso aí. Cara, vai dar uma olhada, porque assim, tem muita papagaiada, muita facilidade que se vende. E como você falou, cara, eu faço um trabalho há 18 anos, 19 anos, e aí vem um cara da noite pro dia e ele fala assim, compra meu robô que você vai ficar milionário. E um monte de gente acredita nessa merda. Então, assim, o que vale? Por isso que eu mudei também quanto a o que eu sinto quando eu tô errado ou quando eu tô certo. Eu percebi que as pessoas escolhem, né? Elas escolhem entrar na operação, não entrar, fazer dobrado, triplicado, deixar passar, zerar antes, escolhem o cara do robô, escolhem o cara do Porsche, escolhem o cara sério, escolhem o Cohen. Cara, escolhem André Moraes, tudo é escolha. Ou o cara aprende a escolher, a se responsabilizar, mas também ele tem que entender que, assim, nem de tudo é ruim você escolher algo ruim. Você aprende como não fazer, o que de repente, ao ouvir de novo e fala, putz, isso aqui eu já não caio mais nessa conversa. Tem maneiras de se aprender de todos os jeitos. Se você tivesse hoje fazendo 100 anos de idade, é difícil imaginar Estou próximo, pouquinho. né? Não tá nem um pouco. Aparências. Não tá nem um pouco. Mas só pra gente poder, né, acho que abstrair um pouco aqui. Se você tivesse hoje fazendo 100 anos de idade, se imagina no teu local, tua festa, tá fazendo uma festa, e aí você chama as pessoas que mais representaram para você na sua vida, alguma coisa, pessoas que você tem mais carinho por elas, e aí, nesse momento, você está sentado em uma cadeira, né, com 100 anos, né, talvez, né, você está sentado numa cadeira e tal, e aí as pessoas fazem uma fila para te parabenizar, te dar, né, bênçãos e tudo mais. E nessa fila, as pessoas, enquanto estão esperando, cada um vai te cumprimentar e tal, as pessoas começam a falar entre si sobre você, sobre coisas de você que viveram com você, experiências. Quais são as principais características suas que as pessoas estariam, nesse momento, falando sobre você? Bem, as pessoas estariam falando muito do Igor Coração. As pessoas estariam muito falando da sorte que Papai do Céu pôs na cabeça do Igor, porque o Igor é um cara iluminado. Eu me vejo assim. Sou um cara de um coração imenso, ajudo normalmente que eu posso, mas observando as situações de vida, eu sou um cara que não sei se é só por escolher, mas eu sempre estive ao lado de boas pessoas. Então, o meu escolher, ele foi sempre pelo certo, ele sempre foi para quem eu acreditava, as pessoas que me davam mais aquela impressão de idoneidade, de caráter, e é o que eu prezo hoje, né, Coen? Então, assim, as pessoas vão falar muito disso, do coração, e que todo mundo que andava perto de mim era arrebatado aí para andar com pessoas boas, né? Eu sempre me juntei com pessoas boas e essas pessoas acabaram junto comigo, me ajudando muito e acabamos nos dando bem. As pessoas vão falar do pai que o Igor é, as pessoas vão falar do cara empreendedor que o Igor é e de todas as dificuldades que para se alcançar um lugar ao sol é preciso passar, né? Como empreendedor, como pai, crenças, desconhecimentos que a gente tem que às vezes apagar do nosso registro e reconstruir novas possibilidades, reconstruir novas formas de pensar e de se fazer. Eu acho que é mais em cima disso. E
Acho que é isso ainda. Agora, pro outro lado, imagina que a gente, no Brasil, foi criada a faculdade de traders, universidade. E agora o mercado cresceu muito, a gente está aí com milhões e milhões e milhões de investidores aqui no Brasil. O Brasil está no mesmo nível da Europa, dos Estados Unidos, muita gente operando. E aí, muita gente se inscreve no primeiro curso oficial que vai ter na Universidade dos Traders. Nesse momento, Igor, Mago Trader, é chamado para fazer a aula inaugural. E aí você chega lá na sala, na universidade, você chega lá no auditório, você vê um auditório lotado, cheio de alunos jovens no início da vida, 18 anos, 19 anos, 20 anos, dependendo, super jovens, com uma vida inteira pela frente e com um sonho de ser trader. E agora é o seu momento e a sua responsabilidade para poder mandar a sua mensagem para eles, porque o que você falar vai impactar com certeza a vida deles, né? Como um discurso, né? A gente sempre lembra, né, do discurso do Steve Jobs em Stanford, né, falando para os jovens no final. Então, assim, é esse discurso que vai ficar marcado para a vida deles. O que você falar é o que eles vão usar para o resto da vida como traders e como objetivo que eles querem seguir para poder construir a família e construir um novo mundo. O que você falaria para eles? Gwen, falaria o seguinte, assim como eu falei da tábua aqui no chão, que dá uma reflexão legal sobre o poder do cérebro, para as pessoas pesquisarem sobre o efeito Dunning-Kruger. Basicamente, Dunning-Kruger são duas pessoas, mas eles fizeram um estudo que quanto menor a experiência de uma pessoa, maior é a expectativa sobre o que ela acha que ela sabe. Então eu tenho uma pequena experiência, alta relevância no que eu vou chegar, onde eu vou acontecer. Conforme o tempo passa, essas linhas vão se cruzar até um momento que eu tenho muita experiência, mas eu acho que eu não sou tão bom assim ainda. É quando o cara vai. Por que eu estou falando isso? Eu vi muita gente boa no mercado. Pessoas que ganharam mais dinheiro que eu, ganham, que são mais corajosos. Só que a maior parte delas, elas sempre declinaram por não se conhecerem. Então, assim, o tempo ele é o fator principal, mas autoconhecimento é imprescindível. Cada pessoa reage a uma adversidade, a um sucesso, a um fracasso, de uma maneira muito distinta. Você tem pessoas que podem perder, outras que não podem, outras que estão desesperadas, umas desempregadas. E essas situações é o que vai ser a briga do cara, é o fantasma com que ele vai ter que lutar. Então, compreendam isso como uma faculdade e não queiram ganhar dinheiro no curto prazo. Queiram aprender mais rapidamente. E aí uma coisa que eu aprendi. Querer ganhar dinheiro impossibilita o aprendizado, ou faz com que ele se torne mais moroso, mais lento. Porque ao invés de eu estar estudando, eu estou emocionado com o meu ganho, ou emocionado com a minha perda. E aí, quando você se depara, peraí, eu estou fazendo errado, você tem que recomeçar sempre do zero. Não dá para pegar pelo meio do caminho, né? Da onde eu parei. Não dá para pegar a matéria do semestre passado ou de uma faculdade e começar aqui. Eu vou ter que criar uma série de regras minhas de como interagir com o mercado para cada determinada situação que ele está se mostrando para mim. Isso ou você pratica para se tornar hábito, ou cada vez você está na mesma distância do objetivo que está ali na frente. Aí vai de cada um, mas não é a técnica. É como se fosse andar de bicicleta, é difícil ali no primeiros... Quando você pegou embalo, você nunca mais esquece. Então, análise técnica, indicadores, isso de nada tem importância. Isso é teórico, isso aí é assimilável. Você vai assistir 2 cursos, 6 meses, 3 meses. Opa, já domino. Não é o problema. O problema é autoconhecimento, é se dar tempo, é saber mensurar se você está evoluindo, o que você precisa corrigir, onde estão as suas maiores dificuldades, onde estão as suas melhores escolhas, para que você saiba pontuar quando tirar o pé do acelerador, quando pisar no acelerador, e ser robótico, vamos chamar assim, né?
Porque o cara que eu vi que ganha dinheiro, ele tem comportamentos muito padrões. São regras individuais que cada um criou para si. Ele age de determinadas maneiras, em determinadas condições, apenas por ele acreditar naquilo. E não é a minha regra, não é a regra do Coen, é a regra dele. Então é mais falar isso pro pessoal. Gente, o Mago me hipnotizou durante o nosso podcast. Falar aqui. pra caramba. Não, cara, por mim eu ficaria o dia inteiro aqui. Foi sensacional, mas, cara, infelizmente, Fui estopado aqui pelo... fomos estopados aqui pelo tempo. Cara, terminamos na tendência de alta, no topo histórico aqui. Muito obrigado Eu que pela agradeço. presença. Fico, cara, honrado aqui e que a gente possa se encontrar mais vezes. Desejo muito sucesso pra você. Agradeço muito a sua disponibilidade, o seu bora na mesma hora que eu te mandei a mensagem. E cara, tamo junto aí pro que precisar. Coen, eu agradeço, queria agradecer ao público aí, que sempre é fantástico, né? O pessoal, a gente falou lá da FGV, pesquisa, mas, cara, eu tô para conhecer um ambiente onde tenha tanta pessoa apaixonada por mercado, assim, sabe? Foi a primeira vez que eu tive essa experiência, assim, de você ver as pessoas se dedicando de alma, coração, doando tudo que tem, apenas por amor, por tesão a fazer algo que muitas vezes ainda nem consegue fazer, que é o ganhar dinheiro, mas é um lugar, como que eu vou falar, onde as expectativas das pessoas, elas estão sempre lá em cima. Isso para mim é fascinante, porque eu nunca conheci algo que motivasse as pessoas tanto assim que nem o mercado financeiro. Eu queria só que o pessoal entendesse que se a gente conseguir controlar um pouco essas emoções e transformar nisso em coisas do nosso dia a dia, né? A gente aprende a lidar, né? O Coen aprendeu a lidar com a esposa dele, aprendeu a lidar com os filhos dele, aprendeu a lidar com fazer podcast. Então você cria regras, cria soluções para tudo. A gente tem que tentar pegar esse bicho-papão que chama mercado financeiro, day trade, e tentar tornar ele identificável em coisas que são administráveis, né? A gente tem que trazer ele para o nosso dia a dia e falar, não, isso aqui eu vou lidar assim, eu ponho stop aqui, eu uso essa trava, eu uso o profit, eu uso não sei o quê, e a gente conseguir, sabe, estabilizar, fazer o fantasma no máximo sacolejar a jaula, não vir dar de frente com a gente, porque sempre que a gente lida com o desconhecido vai ser difícil. A gente não sabe como reagir, o que fazer. Então a gente tem que controlar. As pessoas acham que talvez que a maior parte das pessoas que venceram, elas dominaram o mercado. Na verdade, elas criaram soluções para os problemas delas. E não tem uma mágica. Cara, eu conheço gente que pede para a mulher desligar o computador, outro que manda depositar o dinheiro, sabe? São soluções ridículas, mas que passaram a fazer sentido. Então, poder falar um pouco disso aqui, levar conhecimento para as pessoas é sempre importante. Queria só agradecer demais, dizer que você pode contar comigo, pode contar com a MagoLab, sempre que você precisar. Muito obrigado. Tamo junto, até a próxima. Valeu.